E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá! Olha aí, pessoal, as notícias a respeito da Argentina realmente seguem impactando positivamente todo mundo, né? Estão impressionando de fato. E agora é o FMI que, mais uma vez, tem que dar o braço a torcer às boas medidas econômicas do governo do Javier Milei, afirmando aqui, inclusive, né, que a Argentina provavelmente vai cumprir a sua meta fiscal com êxito, ou seja, vai ser um cumprimento de meta realmente notável, uma coisa assim exemplar, um estudo de caso para situações semelhantes que venham a acontecer no futuro. E por conta. Meu amigo, a Argentina tá se dando bem porque colocaram um libertário lá, cara. O libertário ANCAP. É isso aí, cara. PNA e tudo mais. É nóis. Tem que eleger todo mundo libertário lá, cara. Não é só o presidente, não. Tem que ser vereador, governador, prefeito. Tem que ser todo mundo, cara. Liberdade é o que há. Conta desse cenário econômico bastante estável, da questão fiscal bem controlada, bem saneada, da redução do déficit a ponto de haver um superávit fiscal, bem, é por isso que o governo Milei já está se dando ao luxo de cortar impostos. Pois é, Aí, finalmente, cara, ele mostrando aí como se faz para cortar imposto. Você corta o governo e aí sobra dinheiro para cortar imposto. Ó, quem poderia imaginar que seria tão simples? o equivalente deles ali ao ITBI vai ser eliminado de forma definitiva. Aliás, já começou a valer isso aí, uma coisa que já está vigorando. Primeiro corte de muitos que certamente virão. Vamos conversar então É o primeiro de muitos, meu amigo. O Milei vai passar a serra elétrica nessas porra toda. sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, aqui quem que falou a respeito da Argentina lá no FMI foi a Julie Kozak, que é porta-voz do FMI. Se eu não me engano, ela vai vir no Brasil por esses dias agora, vai ter uma reunião do G20. Esse ano vai ser essa patifaria o tempo todo, o G20 se reunindo aqui e tudo mais, né? A reunião principal acontece lá em novembro. Mas ela afirmou o seguinte, que a aprovação da legislação, da lei de bases da Argentina, é um passo muito importante no sentido do equilíbrio econômico do país. É uma grande vitória por parte do Milei, naturalmente, mas demonstra a capacidade do governo, aqui ela fala de maneira geral, dos poderes argentinos, né? De alcançar o consenso político que é necessário para implementar reformas que são fundamentais para tirar a Argentina do buraco em que ela está. E, de fato, Milei teve uma grande vitória com o parlamento, com os deputados da Argentina aprovando a lei de bases dele. Tudo bem que caiu praticamente pela metade o número de artigos, mas eu já expliquei. Ainda bem que ele colocou uma caralhada tão grande de artigo que mesmo caindo de metade, ainda tem artigo pra caramba lá. Muito bem, Milei. Eu queria que você tivesse feito ainda mais. Eu queria que tivesse ainda mais artigo lá, tivesse o triplo. Expliquei isso aqui. O Milei, tal como o Paulo Guedes fazia na época dele de ministro da Economia, o Milei pediu 10 para conseguir 5. Já era previsto que ele tinha que colocar logo 50 para conseguir ao menos 20. Aí já é mais lucrativo. Tem que chegar lá na brutalidade. Estão aprendendo, né, pessoal? Estão aprendendo. Então se juntem aí a partir dos libertários tipo novo e já faz logo essas bagaceiras aí que o Milei tá fazendo. Passar logo a serra elétrica. muita coisa iria cair, ele até deve ter deixado umas pimentinhas ali de propósito, coisas que são mais caras para políticos, para o pessoal ir em cima e esquecer de outros aspectos mais importantes do ponto de vista econômico. Certamente teve um empreendimento estratégico na elaboração desse plano, dessa lei de bases, aí a lei ônibus do Javier Milei. Então ele teve primeiro essa vitória aí, excepcional, porque deu até um frio na barriga na primeira votação, em que ele acabou sendo derrotado, mas agora ele teve uma vitória, de fato, considerável no Congresso da Argentina, e poucos dias atrás ele assinou o Pacto de Maio com os governadores das províncias. Do total de 23 governadores, 18 assinaram um pacto com ele, se comprometendo a adotar as políticas corretas do ponto de vista econômico para a Argentina. Tudo isso colabora para que as reformas realmente aconteçam aí, né? Então, isso aqui vai garantir, com certeza, né, a capacidade da Argentina de alcançar todas as suas metas fiscais, né? Na verdade, o país tem superávit fiscal em todos os meses deste ano, que já... Todos os meses do ano, cara. Olha que presidente maravilhoso, cara. Tinha que ser uma cap.
Tinha que ser uma quebra. Eu duvido outro presidente conseguir fazer um milagre desse, cara. Principalmente na Argentina, que estava há tanto tempo se desgraçando lá com o socialismo, que ninguém pensava que a Argentina ia se recuperar. Foram considerados. Talvez não tenha em junho, né? Não sei ainda, havia a possibilidade de não ter superávit em junho por conta de alguns compromissos que o governo teria que ter, alguns gastos ali que não dava para mexer nisso. Mas agora, ainda assim, mesmo que não tenha, o negócio tá só embalando, vai só melhorar. E não tá nem com ano de governo ainda. Imagina daqui pro final do governo de Milei, cara. Rapaz, se esse homem não fosse reeleito, cara, aí eu não sei não, cara. Aí, se esse cara não fosse reeleito, eu acho que o povo da Argentina não quer o país melhorando, não. Eu sei que no Brasil o povo não quer mesmo, não. Porque senão não tinha colocado um bandido lá na presidência, né? Mas na Argentina, cara, julho, voltamos à programação normal. Não vi os dados consolidados de junho, provavelmente nem tem ainda, né? Mas então, o resultado fiscal que o governo tem tido até agora é impressionante. E a partir daí, então, começa-se a fazer os cortes de impostos. Parece que o Milei tinha dito alguns meses atrás que os cortes começariam em agosto. Então estamos bem perto disso aí das previsões. Certamente ele divulgou um dado até mais conservador, vamos colocar assim, mas veja como as políticas econômicas dele foram muito bem pensadas, muito bem planejadas por ele e pela equipe dele, né? Os caras sabiam até quando que o resultado positivo alcançado permitiria cortar gastos, uma coisa impressionante de fato, né? E a partir daí, portanto, o governo começa a fazer corte de impostos. Ainda não é uma coisa assim excepcional, cortar pela metade o imposto de renda, digamos assim, mas é um bom começo, né? Veja aqui, por exemplo, o pessoal publicou isso aqui no Twitter, do Students for Liberty, mas também tem a notícia aqui falando dessa... isso faz parte lá da lei de bases, inclusive, é algo que já foi aprovado lá, que na verdade é o ITI, né? O imposto aqui de transmissão de imóveis, né? Imuebles, imagino que seja imóveis, propriedades de forma geral, esse é o termo aí, né? Que é mais ou menos ali igual o ITBI brasileiro, é o equivalente, ou seja, aquele arrego que você tem que pagar para o Estado quando você vai fazer ali alguma transferência de imóvel, vai vender para alguém. Aqui no Brasil, transferência de imóvel agora vai pagar até 25% de imposto. Lá na Argentina o negócio melhorando e aqui ficando muito pior para enrabar o brasileiro. Enfim, né? E esse imposto foi eliminado de forma aí geral. Acabou. Olha, lá eles eliminam e aqui nós aumenta o imposto, enraba o brasileiro aí até 25%. Não tem mais e começa a vigorar a partir de hoje aí, inclusive, né? Hoje não, começou a vigorar acho que alguns dias atrás, né? Colocaram aqui qual seria a data, enfim, já tá valendo hoje lá para a Argentina, né? Tem alguns pontos aqui. No primeiro, a partir de 2018 você teve uma mudança na legislação argentina nesse sentido, 1º de janeiro de 2018. Antes você tinha um imposto de 1,5% aí do valor do imóvel, né, do valor total ali, para pagar a título de imposto de transmissão da propriedade, né? Esse era o modelo antigo. Cara, mesmo quando os homens têm imposto, o negócio é muito mais baixo que o Brasil, cara. Rapaz, o Brasil é uma humilhação, cara. Ele existe única e exclusivamente para enfiar a tromba na traseira do brasileiro, cara. Puta que pariu, cara. 1,5%, cara. E nós vamos pagar até 25%. Como é que pode? A partir de 1º de janeiro de 2018, começou a vigorar um modelo de tributação da renda, vamos colocar assim, do ganho de capital. Então, se paga hoje 15% em cima da valorização do imóvel. Você comprou Da valorização do imóvel. Aqui também tem essas demências. ali por 150 mil, vendeu por 200 mil, ao invés de você pagar 1,5% em cima dos 200 mil, você vai pagar 15% em cima dos 50 mil, que são o lucro, a valorização. Aqui também tem essas demências. Eu lembrei agora do André. Ele comprou a casa por 50 mil, só que por causa de todos esses anos que passou, a inflação fez com que ela valesse 500 e poucos mil. Aí, se ele vender, ele vai ter que pagar imposto sobre o lucro de 450 mil. Sendo que, para vender sem prejuízo, ele teria que vender por 700 mil, isso sem imposto. Por causa da inflação, mas ele não consegue mais do que 500 mil. Aí o governo vai lá, 500 mil, 450 mil de lucro, né? Um impostinho aqui, passa pra cá, passa pra cá.
que se teve nesse período aí. Então tem esses dois modelos que ainda vigoram. Imóveis que foram adquiridos antes de 2018 estão no modelo antigo. A partir de 1º de janeiro de 2018 é esse modelo novo aí, então são duas regras convivendo. O que o Milei extinguiu foi o modelo anterior, os 1,5% de transferência. O novo modelo aí ainda não foi extinto, mas deve ser em algum momento. E ainda não. Mas deixa o Milei no governo mais um pouquinho pra você ver o que ele faz com esses impostos tudo. A verdade é que imóveis são bens muito duráveis, então tipicamente, né, você não vende isso aqui todo ano, a todo momento. Quem mora hoje em imóveis, a maior parte das pessoas que possuem algum imóvel certamente já tinham ele lá em 2018, até porque a Argentina tá na lama tem um tempo, o pessoal não tá comprando tanta coisa assim. Então certamente esse corte aqui vai atingir grande parte dos imóveis argentinos e vai fazer esse mercado girar. Essa é a verdade, né? Nem que seja fazer um giro. Lá o cara fazendo o mercado girar e aqui nós fazendo o mercado parar. Aqui, meu amigo, com os impostos novos, ninguém vai querer mais vender imóvel, não, nem comprar, porque o imposto tá muito caro. Giro ali enquanto os imóveis com mais tempo de aquisição são vendidos, caindo aí na sequência para a regra nova, né? É uma coisa, um passo muito importante, com certeza. E como isso aqui é aquele tipo de situação que não deve pesar tanto assim nos cofres públicos, né? Não é como citado o imposto de renda que eu falei. Então, é uma situação que pode ser feita sem muitos tropeços, sem muitos solavancos, e que é bom, passa uma boa mensagem e é algo bem visto pela sociedade. Ninguém gosta de imposto. Essa é a verdade. Tudo que puder ser cortado, deve ser cortado. E aí, se for necessário começar pelas coisas menores, mais simples, não tem problema. É menos dinheiro nas mãos do Estado. Exatamente. Não importa de onde cortar, tem que começar a cortar. Corta um pouquinho aqui, corta um pouquinho ali, corta um pouquinho. Faz igual o Brasil aumenta imposto, o Brasil vai fazendo a tática. É 5% aqui. Não, 0,5%, né? 0,5% aqui. Só 0,2% ali. Só 0,1% aqui, ó. É pequenininho. Você nem sente. Só que o Brasil vai fazendo isso todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Aí vai aumentando. Vai aumentando um pouquinho aqui. Aí faz reforma tributária que aumenta mais um pouquinho. Aí faz outra reforma que aumenta mais um pouquinho. Aí outra reforma aumentando um pouquinho. Aí mais uma lei aqui para aumentar aqui. Aí outra lei aqui que aumenta aqui também. Aí vai colocando de pouquinho em pouquinho, vai costurando mais, sabe? Vai fazendo aquele negócio ficar um emaranhado, impossível de você desfazer, que é para garantir que todo brasileiro sempre se foda. O Brasil é assim, ele vai emaranhando mais e mais, e deixando mais e mais complexo, e mais complexo, e mais complexo, aumentando de pouquinho em pouquinho, devagarzinho, 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 até chegar num ponto que virou esse manicômio que a gente tem, de mais de 1 milhão de regras. Não estou sendo hiperbólico, é mais de 1 milhão de regras de imposto aqui no Brasil. Isso aqui que tem que ficar claro. Cortou impostos, o governo vai arrecadar menos dinheiro com isso aqui. E é sensacional. Agora o Milei está fazendo isso na ordem certa, do jeito certo que se toca uma política de austeridade, que é cortar gastos estatais para acabar com o déficit e conseguir um superávit. E aí esse superávit, essa gordurinha aí, ou você usa para amortizar a dívida pública, reduzir os juros a partir daí, te garantir um superávit mais para frente e tudo mais. O que ele tem que fazer muito, né, para garantir. Aí ele tem duas opções e só vai nessas opções boas mesmo. É isso mesmo, Milei. Vai colocando, vai amortizando, vai tirando imposto, vai amortizando mais, tirando imposto. Rapaz, daqui pro final do mandato desse cara, a Argentina vai estar muito melhor do que o Brasil, cara. Eu tenho quase certeza que se o Milei conseguisse pagar a dívida inteira argentina, o que eu acho que deve ser impossível, porque todos os países do mundo parece que adoram uma dívida, puta que pariu. Eu tenho quase certeza que se Milei pagar essa dívida inteira, ele ia fazer uma lei que transformasse em crime endividar o país de novo. Certeza. Tomara que ele faça. Mas eu acho que para fazer isso ele precisaria de um outro mandato também, porque não dá tempo. 4 anos é muito pouco para fazer o que esse homem precisa fazer. Mas imagina se ele consegue. Aí ele pega, é agora crime endividar o país. Vai endividar ninguém não aqui. Rapaz, o negócio ficava de primeiro mundo mesmo, viu? Eu acho que até eu me mudava pra lá, só de ruim.
Enfim, mas é uma situação em que tem que ser sopesada, porque a alternativa é você cortar impostos para gastar essa gordurinha, que aí você desafoga a sua economia, e se sua dívida está controlada, não tem problema ela permanecer nesse tamanho. O mercado vai entender que você controlou a dívida e ela não vai se tornar insolvente. Então, o Milei escolheu, obviamente, essa opção de começar a cortar gastos a partir daí, mas ele fez o que era certo, o que deveria ser feito, a medida de austeridade correta. Ele fez o correto, e o Brasil indo na contramão, é claro. Corta gastos, abre espaço no orçamento para corte de receitas e faz os cortes de receitas assim que der a primeira oportunidade, que foi de fato o que aconteceu, e na medida em que isso for se consolidando, mais coisas serão cortadas com certeza. Lembre-se que no Pacto de Maio existe um compromisso de permanecer os gastos públicos em 25% do PIB, ou seja, um estado bem menor do que a Argentina, do que a América Latina de maneira geral está acostumada. Então o caminho está muito correto, um caminho positivo, certeiro e que tem tudo para levar a Argentina para a prosperidade, para ter um crescimento econômico novamente e um povo realmente rico, um povo realmente próspero, né? Vamos ver as próximas cenas aí, mas sigo torcendo pela Argentina. Não nego que eu realmente quero que essa experiência libertária aqui funcione muito bem, vai ser um ótimo exemplo para todos nós. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. Eu acho isso maravilhoso, porque até agora Milei é o melhor exemplo libertário que a gente tem até hoje. Se não for o único, né? Ele é o melhor exemplo. E, cara, tipo, tem esses 25% que é obrigatório ter de gasto, mas você, olha, pensa bem, se todo por cento diminuído faz o país crescer mais, o que impede depois de chegar aos 25% ele pensar, rapaz, olha, deu certo, o país melhorou, agora vamos diminuir para 24%, para 23%, para 22%, para 21%. Rapaz, o governo tá só atrapalhando, bota 1% só e olha lá, 0%, pronto, tá aí. O país ficou o máximo que pode, não melhora mais do que 0%, tá aí. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!